Fala pessoal, beleza? Começando mais uma aula de matemática aqui do canal e hoje vamos ver a equação do primeiro grau. Então observe comigo essa equação. Se eu tiver aqui 2x mais 7 igual a 10. Isso já é uma equação e essa equação, esse número, essa expressão, ela está me dizendo o seguinte, que isso tudo é igual a 10. Basicamente é isso que ela está querendo me dizer, né? E aí é onde entra o conceito de equação do primeiro grau. Sempre que há letras e números separados por uma igualdade, isso configura uma equação do primeiro grau. Então, está aqui a letra e está aqui os números separados por uma igualdade. Então, isso é uma equação do primeiro grau. Beleza? E aí, como você deve imaginar, o nosso objetivo aqui nessa equação é achar justamente o valor de x, né? Então, eu vou ensinar aqui para vocês, pelo método tradicional, como é que a gente vai achar esse x. Que esse método tradicional, eu vou chamar ele de método Nutella, certo? É o método que todo mundo conhece, é o método tradicional, mas que não é o método de uma visão matemática para uma equação do primeiro grau. Então esse método, nós vamos fazer ele fazendo dois passos. Então primeiro você isola a incógnita, certo? E aí depois você vai lá e prova que a conta está correta. Então no método tradicional é isso que a gente faz. Então, observe aqui comigo. Eu vou ter a equação que ele me disse é 2x mais 7 igual a 10. Beleza. Pelo método tradicional, eu vou pegar esse 2x e vou isolar a incógnita. Primeiro passo, isolar a incógnita. Então eu vou pegar esse 2x e vou já botar aqui como uma igualdade, isolada. E o que tinha aqui, que no caso é esse 7, eu vou passar para o outro lado. E aí, quando eu tenho esse sinal positivo mais 7 e passo ele lá para o outro lado, ele inverte o sinal. Então ele vai ficar o 10 menos esse 7. Beleza? Fica 10 menos 7. E aí eu continuo. 2x é igual a 10 menos 7. Eu vou ter quanto? 3. Beleza? Esse 2 está multiplicando esse x. Sempre que nós temos letras, por exemplo, eu tiver aqui 1A. O que é que isso significa? Que 1 está multiplicando A. Então eu posso ter aqui também 4x, ou seja, esse 4 está multiplicando esse x, dizendo que eu tenho um 4x ali, beleza? E aí, nesse caso, 2x igual a 3 é a mesma coisa, esse 2 está multiplicando essa letra. Então, se ele está multiplicando e toda vez que eu passo da igualdade eu inverto, agora ele vai dividir. Então, ele vem 3 dividido por 2. Então, ele vai se transformar esse 3 dividido por 2. E aí, 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Beleza? Vai dar 1,5. Aqui no nosso canal, para quem não pegou essa parte aqui de divisão, nós temos o nosso site, que é elipsedaciencia.com. E lá tem a área do aluno, onde você encontra um curso completo, que ele vai do zero, da matemática básica, do zero até a fração. Então você vai ver adição, vai ver subtração, multiplicação, divisão, os tipos de divisões, vai ver jogos de sinais. Todo esse contexto aqui de jogo de sinal a gente também vê lá nesse curso, e também fração, beleza? Então se você tem dúvida, quer fazer um curso com baixo custo, com PDF incluso em cada aula, com PDF geral, com suporte via WhatsApp, com tudo isso,
entre no site, faça o curso e resolva essa lacuna, para você não ir para esse tipo de assunto com esse tipo de dúvida. Porque essas dúvidas, elas podem ser resolvidas assistindo uma aula de divisão, uma aula de jogo de sinais, uma aula disso, uma aula daquilo, pode ser resolvido. Mas se você fizer um curso prático e rápido, também resolve de uma forma melhor, beleza? Então aqui continuando, esse x ele vai ficar 3 sobre 2, que vai ficar x 1,5. E aí eu achei o meu valor de x. O segundo passo dentro do método tradicional é você provar aquilo que você encontrou. Então, a equação é essa daqui, 2x mais 7 igual a 10. Nesse caso aqui, 2x mais 7 igual a 10, como é que eu vou fazer essa prova aqui? Eu vou pegar o valor de x e substituir, ó. Aqui esse x ele é 1,5, sendo multiplicado pelo 2, somado mais o 7, isso aqui tem que dar 10. Porque a equação é justamente isso. Qual é o conceito de equação? Sempre que há letras e números separados por uma igualdade, configuram uma equação. Então, a equação é letra e número separado por uma igualdade. Então tá aqui, ó. Se é igualdade é porque, obviamente, é igual. Então, ó, 2 vezes 1 meio. Olha, professor, 2 vezes 1 meio é 3, né? 1 meio mais 1 meio vai dar 3. Mais 7. Isso aqui é igual a 10. 3 mais 7, 10 é igual a 10. Beleza. Então, esse é o método tradicional de você enxergar uma equação do primeiro grau, beleza? Agora eu vou ensinar o método raiz, que é aquele método de quem gosta mesmo de matemática, quem realmente quer aprender e entender como é que funciona aquilo. Porque uma coisa é você olhar, saber isolar o x, saber dar o valor, saber provar. Outra coisa é você entender por que cada membro ele se iguala a outro. Professor, cada membro se iguala a outro? É exatamente isso. Isso tudo aqui é o primeiro membro. Primeiro membro. E esse outro lado da igualdade, ele é o segundo membro. Professor, estou começando a entender. Primeiro membro, segundo membro. O membro não faz parte de um corpo? Exatamente. O corpo é um só, dividido em membros. É o mesmo raciocínio do corpo humano, beleza? Então, se eu digo aqui que é o primeiro membro e aqui é o segundo membro, se eu juntar as duas coisas, eu vou ter uma coisa só. Exatamente. Ah, professor, então é uma coisa só que está dividida e separada por igualdade. Pronto. Isso é uma equação do primeiro grau. Beleza? E eles vão ser iguais. O primeiro membro, ele é igual, idêntico ao segundo membro. Só que ele está desenhado e dividido de outra forma. Beleza? Então, veja bem. Se eles dois são iguais e eles são membros, isso significa dizer que o que eu fizer com um, eu posso ir lá e fazer com o outro. Então, ó, 2x mais 7, ele é igual a 10. Beleza. E aí, dentro desse pensamento do que eu fizer com um, eu faço com o outro, eu vejo que não é opcional. Eu tenho que fazer porque eles são iguais. Beleza? Eles são iguais. Então, o que eu fizer com um, eu tenho que fazer com o outro. Então, perceba que aqui, se o meu objetivo é achar o x, eu tenho que estar desse lado da igualdade com tudo que é número para cá e a única letra que eu tenho para cá. Então, eu tenho que tirar desse membro aqui, ó, desse membro aqui todinho, eu tenho que tirar esse 7, porque ele não é letra, ele é um número. Então, se eu pegar esse lado de cá e fizer 2x mais 7 menos 7, se eu fizer isso, ó, 2x mais 7 menos 7 igual a 10. Quanto é que vai ficar? Mais 7 menos 7?
zero, né? Nada. Então aqui eu vou ficar o quê? Com 2x. Só que o que eu fiz aqui eu tenho que fazer do outro lado, né? Exatamente. Aí aqui também vai ficar menos 7. E aqui eu vou ficar com o meu 3. Aqui eu vou ter 2x igual a 3. Beleza. Mas se eu dividir esse membro aqui por 2, eu vou cancelar esse 2 com esse 2, vou ficar só com x. E aqui eu também vou ter que dividir por 2. E aqui eu também vou ter que dividir por 2. E aí eu vou ficar o quê? 3 dividido por 2 vai dar 1 meio. Então, x ele vai ser justamente igual a 1,5 do mesmo jeito. Beleza? Então, é esse o pensamento do método raiz. O que eu fiz de um lado, eu fiz com o outro. E aí você vai percebendo que o passo a passo para a resolução desse tipo de equação usando esse método, ele fica cada vez menor e possibilita você resolver as contas, as equações de cabeça. Você não vai mais precisar escrever tanto assim. Porque você sabe que você tirou de um lado, que você fizer de um lado, você faz do outro. E com isso você já vai resolvendo a equação já de cara. Vamos pegar o mesmo exemplo e já aplicar esse raciocínio para você ver como fica diferente. Ó. 2x mais 7 é igual a 10. Então, se eu tirar desse membro menos 7, eu vou ficar só com 2x. Se eu tirar desse 10 menos 7, eu vou ficar com 3. Então aqui eu já sei que é 3. E aqui eu já sei que já vai ficar 2x. Se eu dividir esse lado por 2, eu sei que eu vou ter x. Se eu dividir esse lado por 2, eu sei que eu vou ter 1,5. Pronto, acabou. Entendeu? É por isso que esse método ele é mais usado para quem gosta mais de matemática. Essa visão da igualdade e dos dois lados. O que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Beleza? E aí, ó, veja que nós fizemos para o primeiro membro apenas um passo e para o segundo apenas um. Já chegamos aqui nessa outra situação e aí já demos o resultado. Beleza? Aqui a gente fez em 3 passos. Na outra equação, na outra resolução que a gente fez, ó, nós primeiro passamos esse 7 para o outro lado. Aí tem que prestar atenção na troca de sinal. Passamos ele para cá. Depois resolvemos essa conta. Depois passamos esse x dividindo para cá e depois resolvemos essa conta. E com isso a gente não tem essa consciência da igualdade, né? Lembrando disso que a gente fica sem essa consciência da igualdade. Nesse outro método, a gente entende primeiro com calma o que é cada membro. Como é que vai fazer? Entendeu isso aqui? Pronto. Aqui é a realidade da questão, ó. 2x mais 7 igual a 10. Você faz até de cabeça. Ó. Se você quiser tirar esse raciocínio, essa conta, e fazer isso aqui de cabeça, dá para fazer. Ó. 2x mais 7 igual a 10. Se eu tirar esse 7, aqui também tira 7. Então fica 2x igual a 10. Se eu dividir todo mundo por 2, vai ficar x igual a 3 dividido por 2, que é 1 meio. Pronto. Entendeu? Então, esse é o sentido de resolver essa questão por esse método. É você fazer a conta com consciência e ir crescendo nessa conta até chegar ao ponto de você olhar e dar o resultado. Com isso, você ganha alguns minutos de questão. Beleza? Então, o sentido é esse, da gente aprender esse outro método de resolver a equação do primeiro grau. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. E essa foi a aula de equação do primeiro grau. Até a próxima. Valeu!